Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Hoje eu quero compartilhar com os amados irmãos um momento muito maravilhoso na presença de Deus. E esse momento é o momento que o Senhor nos revela o seu desejo, o desejo do Pai e o desejo do Filho. E esse desejo de Deus e do Filho é que o nosso corpo seja ressuscitado através da palavra do Senhor Jesus. Então hoje eu quero compartilhar com você, meus irmãos, essa revelação de Deus, falando do seu desejo. Qual é o desejo dele para a nossa vida, para o nosso coração? No livro de João, capítulo 6 e o versículo 40, diz o seguinte: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus aqui, ele está revelando a vontade dele e a vontade de Deus. E essa é a vontade de Deus, a vontade de quem enviou o Senhor Jesus. A vontade daquele que enviou o Senhor Jesus, que é o Senhor Deus, é esta: que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Olhe a vontade de Deus. Olhe, preste atenção na vontade do Senhor Jesus. Meus irmãos, percebam que a vontade do Pai é que todos os que veem e creem no Filho, creia nele também e tenham nele a vida eterna. O Senhor Jesus, ele deixa bem claro: pois essa é a vontade do meu Pai. A vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna. E no último dia eu o ressuscitarei. Então a vontade de Deus, a vontade do Senhor Jesus é bem clara. É que todos aqueles que crêem no Evangelho da graça de Deus, no Evangelho da vida, crer no Senhor Jesus é crer no Evangelho. Ele, Deus, a vontade de Deus e a vontade do Senhor Jesus é que na volta dele, no último dia, ele ressuscite o nosso corpo mortal. Essa é a vontade de Deus. Ô irmão, como é gostoso você estar lendo a Bíblia, você está meditando na palavra de Deus, a palavra de vida, a palavra que dá vida, e o Senhor Jesus revelar para quem está lendo, revelar para quem está ouvindo, revelar para a humanidade o desejo de Deus e o desejo do nosso amado Jesus Cristo, que é de nos dar vida eterna, que é de ressuscitar o nosso corpo no último dia. Como é maravilhoso, como é grandioso receber essa revelação de Deus. Essa é a verdadeira revelação, a revelação que importa. A revelação de Deus, a revelação do Filho de Deus, o desejo dele, que é ressuscitar o nosso corpo.
Então o Senhor Jesus, ele revela a vontade de Deus, a vontade de quem o enviou. E a vontade de Deus é esta: que nenhum daqueles que crê no Senhor Jesus, que nenhum daqueles que Deus deu ao Senhor Jesus através do Evangelho se perca, mas que eles sejam ressuscitados, que os seus corpos sejam ressuscitados. Pois a vontade de Deus, isso é o Senhor Jesus falando, a vontade do meu Pai é que todos os que vê o Filho e crê nele tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. Oh, maravilha, meu Deus! Como é bom receber a sua revelação. Meus amados irmãos, se vocês também perceberem, lá no livro de Isaías, o profeta, ele fala para os seus leitores. Ele já fala sobre a vontade de Deus. E ele diz o seguinte, Isaías 26, 19. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque ao teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os seus mortos. Olha, irmãos, que maravilha! Olha que bênção que Deus revela para nós. Olhe que maravilha a revelação de Deus. O profeta Isaías, aqui ele já falava sobre a ressurreição dos mortos. E ele deixa bem claro que a ressurreição dos mortos vem através de Deus. Vem através da sua palavra. Então, o profeta Isaías aqui, ele já está profetizando a vontade de Deus para a minha vida e a vontade de Deus e do seu Filho, nosso amado Mestre, o Senhor Jesus, é ressuscitar os nossos corpos e fazer com que eles vivam novamente. Os mortos do nosso povo voltarão a viver. Os seus corpos ressuscitarão. Os que estão no mundo dos mortos acordarão e cantarão de alegria. Como o orvalho que tu envias da vida à terra, assim, de dentro da terra, os mortos sairão vivos. Glórias a Deus. Jesus é maravilhoso, Deus é altíssimo. Como é bom receber a revelação de Deus. A morte, meus amados irmãos, não é o fim. A morte é o fim só desse corpo, dessa matéria. Mas a voz de Deus é que dá vida, a verdadeira vida. É a voz de Deus que nos sustenta em vida. Meus amados irmãos, eu vou continuar esse estudo ainda nessa semana. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Nós vamos falar sempre da palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para você continuar ouvindo a palavra de Deus. E que Deus possa nos abençoar, nos confortar e nos dar essa vida. Se os irmãos perceberem,
aqui no que foi falado, no que o profeta Isaías disse, ele fala assim: ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os seus mortos. A palavra de Deus, irmãos, é como chuva nas nossas vidas. Ela dá vida espiritual e vida com abundância. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te guie. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus.